Bem, boa tarde a todas e todos. Vocês me ouvem bem? Nosso entrevistado já está presente. Você me ouve bem, professor? Só dá um alô para ver se meu som está perfeito. Consegue me ouvir? Só informa que eu já vou colocá-lo na conversa. Olá, alguém mais presente? Consegue me ouvir? Estou perguntando se alguém consegue me ouvir, por favor, que às vezes estou falando e vocês não me ouvem. Perfeito. Então vamos lá, saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, professor de História. Esse aqui é o perfil Memearquia e é um perfil que é voltado para o humor, né? Só que também nós falamos sério. E hoje o tema ele é bem sério, bem importante. Nós convidamos o professor Roberto Martins, eu vou falar uma pequena biografia dele aqui. Ele, não que a biografia seja pequena, mas eu resumi a biografia do professor, que ele é graduado em História e Direito, advogado, mestre em Direito Constitucional e autor do livro Democracia em Transição, Reforma Política à Luz da Filosofia da Praxis. E o professor também já foi vereador e com muita satisfação foi meu professor de História também. Lá no início dos anos 2000, no projeto Universidade para Todos, tive o prazer de ser aluno do professor Roberto Martins. E hoje ele vem aqui com a gente para falar dessa temática, sobre Constituição e sobre reforma política, que é uma temática que tem tudo a ver com os temas pesquisados com o professor. Então, sem mais delongas, eu vou colocar o professor na conversa. Já foi convidado o professor, deve estar chegando. Olá, professor. Boa Oi, tarde. Rodrigo. Boa Tudo tarde, meu bem? querido. Tudo bom? Muito bom estar Pois aqui, agora. receber esse Prazer é convite todo seu, uma meu. honra. Que bom. O senhor me ouve bem? Sim, estou te ouvindo bem. Muito bom. Perfeito. Professor, em primeiro lugar, faltou um detalhe importante da sua biografia. Qual seria esse detalhe? O Brasil precisa saber que o senhor é um grande compositor também. Compositor, né? Ah, É sim. verdade. Clássicos como Bate Forte Rousseau, Eu Tomo a Bastilha para Me Libertar. Falta isso. É isso aí, é verdade. Faltou A se gente já mencionar esse cantava detalhe. isso, né? Exatamente. Legal, professor. Rodrigo, Sabe que o senhor. Sim? o Rodrigo está falando porque eu faço algumas adaptações de músicas num cursinho pré-vestibular, né? Então a gente Isso. insere as letras de história nas músicas. Exatamente. Sabe que o senhor foi uma das grandes inspirações para eu cursar História. Nossa, isso aí eu fico lisonjeado, né? Foi Isso aí sim, é, pode ter certeza. é a maior realização de um professor de história é ver um ex-aluno querendo ser professor de história, né? É a melhor coisa do Perfeito. mundo. E eu já tenho alguns alunos que já estão falando que querem cursar, né? Esse caminho que é difícil, mas é muito, muito legal, muito bacana. Sim, sim. Apesar Bacana. das dificuldades, apesar da Sim, desvalorização dos professores, né? Mas a verdade é que é uma profissão muito linda, né? É uma profissão sim, muito gostosa, né? De a gente é vivenciar. verdade. É verdade. Professor, nós temos uma pauta que, como eu disse anteriormente, tem tudo a ver com aquilo que o senhor pesquisa, né? Não apenas pesquisa, mas também vivencia na sua prática, na sua praxis política, né? O senhor, além de ser um estudioso, um pesquisador intelectual, também o senhor está na política institucional. O senhor é filiado ao Partido Rede, né? Sustentabilidade, teve uma passagem também pelo Partido dos Trabalhadores, se eu não me engano, e também foi Não, não, não. vereador. Não, eu passei pelo PSOL.
Ah, foi pelo PSOL, né? Me perdoe, pelo Uhum. PSOL, né? Exato. Então, o senhor tem uma atuação também na política institucional, também tem uma militância na política institucional. Então, eu tenho certeza que o senhor muito contribuirá para aquilo que nós temos a discutir. Como eu disse, a nossa temática é sobre Constituição e sobre reforma política. Eu gostaria que o senhor, no tempo que achar melhor, fizesse um resgate, o senhor como historiador, do contexto histórico do nascimento, vamos dizer assim, da nossa Constituição atual, da nossa Carta Magna atual. Perfeito. Rodrigo, em primeiro lugar, a nossa Constituição foi promulgada em 1988. A gente deve fazer uma leitura do contexto em que ela foi promulgada. A nossa Constituição foi concebida num contexto de influência ainda da segunda Revolução Industrial e do auge do chamado welfare state, ou Estado do Bem-Estar Social. Então, ela foi pensada de acordo com princípios do Estado do Bem-Estar Social num contexto de segunda Revolução Industrial no desenvolvimento do capitalismo. E aí é interessante notar que logo depois que a Constituição foi promulgada, em 1989, nós tivemos o Consenso de Washington. O Consenso de Washington foi uma grande reunião que, digamos assim, definiu a plataforma chamada neoliberal. A partir dali, entrando nos anos 90 e entrando no século XXI, nós tivemos um processo de desmantelamento do Estado do Bem-Estar Social. Então, eu diria que a Constituição ela já nasceu praticamente morta, porque ela nasceu para enfrentar uma realidade que estava acabando. Já no seu final, ela foi concebida e em seguida adentrou num outro contexto bem diferente daquele para o qual ela foi concebida. Então, eu queria iniciar o nosso bate-papo dizendo isso. E falar um pouquinho, quando eu falo segunda revolução industrial, isso nos remete a um modelo de gestão das nossas fábricas denominado de Fordismo. O Fordismo, criado por Henry Ford, né? O modelo de linha de produção, mas uma marca característica muito forte do Fordismo é que trabalhadores e patrões estavam muito ligados, dependentes uns dos outros. Nesse período, o grande capital necessitava contratar muita mão de obra, necessitava de muito trabalho para poder expandir seus lucros. Então havia, de certa forma, um casamento meio que forçado, né? Um casamento de brigas, mas um casamento entre o capital e o trabalho na era da segunda Revolução Industrial. Sim. E interessante que até o Hobsbawm, naquele livro Era dos Extremos, ele coloca que era um tripé esse capitalismo pós-segunda guerra do Estado do Bem-Estar Social, que era os sindicatos, né, representando os trabalhadores, o próprio capital e o Estado, que fazia um papel de equilíbrio, de moderação entre essas forças sindicais, esse mundo do trabalho, chamemos assim, e o próprio capital. Então, era uma triangulação que, segundo Hobsbawm, lá no Era dos Extremos, era a base para o estado de bem-estar social, esse capitalismo pós-segunda guerra. Havia esse tripé que sustentava esse mundo. E interessante que saber que a Constituição, entender que a Constituição, ela nasce no ocaso desse mundo, né? No momento que esse mundo está no seu crepúsculo, né? Que é o final dos anos 80, né? Exatamente. E assim, eu diria para você que isso foi possível por causa de um contexto histórico, né? Você tinha, de um lado, a ameaça vermelha, a ameaça de expansão do comunismo no mundo, né? Por outro lado, você tinha as chamadas crises de superprodução, como a crise de 29. Então, nesse contexto, o capitalista, o próprio capitalista, ele passou a se preocupar e passou a querer, né, promover uma certa distribuição de renda, promover o desenvolvimento do direito ao trabalho para os empregados, promover a proteção social previdenciária via Estado, para melhorar e distribuir renda, até para a sobrevivência do sistema capitalista naquele contexto. Mas aí, veja bem, eu estou apenas contextualizando o momento de formação da nossa Constituição. De lá para cá as coisas mudaram e muito. Eu não sei se a gente já vai poder avançar, né, nesse assunto. O interessante é que no caso brasileiro havia uma
Nós, no caso brasileiro, nós não tivemos o nosso estado de bem-estar social, né? Eu lembro que até o colega de trabalho nosso, o professor Roberto Carlos, ele colocava que foi um estado de mal-estar social, né? Na época da ditadura militar, e nós estávamos numa Constituição que, apesar desse momento ser o crepúsculo do estado de bem-estar social, é uma Constituição que alimentou muitos sonhos, pelo menos. E teve, não foi só no sonho, eu penso. Houve conquistas também que vieram no pós-Constituição, como o nosso SUS e como outras estruturas. Então, eu penso que também, professor, no caso brasileiro, houve uma participação também de movimentos sociais, né, na confecção dessa Constituição também. Houve, pelo menos, a manifestação de voz nessa Constituição, mas é interessante classificá-la como uma Constituição morta, porque se nós temos um Estado, como o senhor bem explicou, que está sendo desmontado por esse consenso de Washington, sob a influência do consenso de Washington, como é que você sustenta um bem-estar social com o Estado sendo, como eu posso dizer, sufocado, né, economicamente? E olha que nós nem tínhamos o teto de gasto de 20 anos ainda, né? Mas isso faz parte da lógica do neoliberalismo. Entendeu? Agora, vamos lá. Antes de adentrar na doutrina neoliberal, é preciso registrar que o mundo passou por uma transformação. Nós saímos da segunda revolução industrial, adentramos na chamada terceira revolução industrial. Digamos assim, nos países mais desenvolvidos do capitalismo, isso começou antes. Isso começou em meados da década de 70. Okay? A partir de meados da década de 70, com o desenvolvimento do toyotismo, um novo modelo de gestão empresarial bem diferente do fordismo. Se no fordismo você quer o trabalhador ali disciplinado, né, na sua fábrica, dentro da sua fábrica disciplinado, no toyotismo não. O toyotismo tem uma visão muito diferente, de enxugar, né, os gastos da empresa. Quanto menos trabalhador, melhor, né, desde que eles consigam manter a mesma produtividade. E junto com isso vem a automação, que uma coisa está ligada à outra, né? Com a automação, poucos trabalhadores na linha de produção podem produzir muito mais do que muitos trabalhadores produziam antes. Além disso, nós temos toda uma modernização nos sistemas de comunicação, ok? E transporte também dessas mercadorias cada vez mais ágeis, e tudo isso vai fazer com que o grande capital hoje não tenha mais a necessidade de contratação de uma quantidade de trabalhadores que ele tinha na época do fordismo. E aí nós vamos criando, como diria Zygmunt Bauman, uma política, uma cultura do lixo em que o ser humano começa a ser transformado nesse refúgio. Hoje em dia, muitas pessoas estão condenadas ao desemprego permanente, estrutural. É uma política que predomina no sistema em que nós estamos vivendo o capitalismo hoje, em sua terceira revolução industrial. Se antes o capitalismo, até para aumentar seus lucros, precisava contratar muito, hoje não. Hoje não. E aí ele condena esses trabalhadores que antes eram empregados de carteira assinada, via CLT, a subempregos, a terceirizações, subempregos e toda forma de precarização do trabalho. É isso que nós estamos vivenciando. O neoliberalismo vem como a ideologia que vem justificar isso, colocando a culpa de todos os problemas de cada indivíduo nele próprio e não na sociedade. Como diria Margaret Thatcher, não existe esse negócio de sociedade, é como ela costumava dizer, né? Ou seja, a culpa é sua, indivíduo, que não conseguiu emprego, mas a realidade é, nós estamos num capitalismo que se especializou em gerar desemprego estrutural. E dentro dessa realidade, a nossa Constituição, que foi pensada num outro contexto, ela perde um pouco de eficácia. Por exemplo, vamos direto aqui ao assunto? O artigo 7º da nossa Constituição, ele trata dos direitos do trabalho. Muita gente acha que isso é para todo mundo, mas não é. O artigo 7º da nossa Constituição, ele trata dos direitos do trabalho para os trabalhadores de carteira assinada, que nós chamamos de empregados. Ok? O problema é que hoje nós temos uma série de trabalhadores que não são considerados empregados e automaticamente não têm os direitos do artigo 7º da nossa Constituição,
salário mínimo, 13º, direito a férias remuneradas, tem nada disso. Ou os trabalhadores do Uber, por exemplo. Né? Então, esses trabalhadores do Uber eles são considerados não empregados. Eles são considerados como não empregados. Eles, na verdade, geram sim, eles trabalham, geram lucro para uma grande empresa que controla essa plataforma digital, mas estão excluídos dos direitos do trabalho e também dos direitos previdenciários. Só para a gente ilustrar bem o que a gente está falando, o que significa esse novo contexto que nós estamos vivenciando. E aí a nossa Constituição fica desatualizada diante dessa situação social. Sim. Professor, você já até passou para o nosso segundo ponto, que é interessante, que a pergunta até o senhor já respondeu em parte, aqui gostaria que o senhor esmiuçasse um pouco mais, por gentileza, se essa Constituição que temos, apesar de ter nascido morta, ter nascido nesse divórcio entre capital e trabalho, que o senhor bem explicou, apesar de ser uma pergunta, diante daquilo que o senhor falou, vai soar até com uma pergunta um pouco retórica, né? Mas se essa Constituição, ela atende às necessidades do Brasil de hoje, uma Constituição do final dos anos 80, que o senhor bem contextualizou o nascimento dela, se ela atende às demandas sociais do Brasil de hoje, 2021, e se, no caso, ela não atende, o que o senhor, de maneira... Claro que pensar, alterar uma Constituição é uma pergunta muito ampla, né? Mas o que viria à mente do senhor, em primeiro lugar, de se mudar na Constituição para que ela viesse atender às necessidades mais concretas do Brasil de 2021, do início dos anos 20, né, do novo milênio? Perfeito. Olha, Rodrigo, em primeiro lugar, não atende. Ela está desatualizada. O problema é, quando a gente pensa em alterar a Constituição, as alterações que têm sido feitas, elas têm obedecido à lógica do neoliberalismo. Ou seja, ao invés de procurar um viés mais social, de defesa dos trabalhadores, não. As alterações que têm sido feitas, as reformas da Previdência, as reformas do direito do trabalho, têm sido feitas no sentido determinado pelo neoliberalismo, o que tem piorado a situação dos trabalhadores. É um viés oposto a essa questão social pensada pela nossa Constituição. Então, hoje, eu penso o seguinte, sim, nós temos que alterar a Constituição, mas nós estamos num contexto muito perigoso, em que qualquer alteração da Constituição pode piorar a situação ao invés de melhorar. E é por isso que hoje eu inverto muito essa lógica. Ao invés de pensar logo nas reformas sociais necessárias na Constituição, nós deveríamos estar pensando na reforma política em primeiro lugar. Por quê? Porque se nós tivéssemos um modelo político de democracia participativa, em que, depois eu vou explicar um pouco melhor esse conceito, mas em que a população tivesse, digamos, mais poder de participação, hoje ela não tem, ok? Mas se ela tivesse mais poder de participação, a população poderia ditar um caminho diferente do proposto pelos ideólogos do neoliberalismo. Então, repetindo, a Constituição não atende, mas as reformas que estão sendo feitas na Constituição estão piorando essa situação social ao invés de tentar melhorar. É verdade que alguns ajustes foram feitos, foram importantes, porque a gente tem que entender também que a forma como o Estado foi estruturado naquele momento é diferente de hoje. Por exemplo, você ter um controle do gasto público é importante hoje. Não tem como fugir disso, entendeu? Mas veja bem, controle do gasto público, mas aí nós vamos questionar onde que vai ser gerado esse controle do gasto público. Quando a gente vê as reformas atuais, eles vão mexer com o salário do servidor que ganha mal, o servidor que ganha pouco, e mantendo os privilégios do alto, né, serviço público, mantendo o privilégio de político e etc. Então, não estamos fazendo reformas que realmente busquem esse equilíbrio nas contas de uma forma, pensando também no social. Não é isso que eu estou vendo acontecer. Sim, e é interessante quando o senhor fala, nós vamos tocar nesse tema da reforma política, mas uma curiosidade, falando sobre essa participação popular, que eu acredito que a resposta do senhor se centrou nisso, que a grande mudança proposta nesse modelo político seria expandir a participação da população, que eu concordo, obviamente. Mas nessa expansão,
uma curiosidade dentro dessa resposta. Haveria um espaço maior, ou você vê um espaço maior para a força dos partidos políticos? Porque quando nós falamos da reforma política, ou no atual sistema político, muito se fala, alguns acusam do Brasil ter partido demais, de haver uma fragmentação partidária, o que dificulta uma coalizão no governo, principalmente no governo federal. Você percebe, né, dentro dessa expansão popular, um novo papel para os partidos políticos? Sim, nós temos um modelo político realmente bem diferenciado da maioria das experiências democráticas do mundo. A proliferação de partidos políticos no Brasil, de fato, é um grande problema. Nós temos mais de 30 partidos políticos, né? Não existe ideologia, não existe ideologia para isso, entendeu? Mas o grande problema, Rodrigo, o grande problema é o seguinte, é que criou-se uma indústria de financiamento dos partidos e muitos partidos funcionam como empresas, de fato, para captar esses recursos. Nós temos a verba para manutenção do partido e depois nós ainda temos a verba eleitoral, dos períodos eleitorais, ok? Sinceramente, na minha opinião, essa verba para manutenção dos partidos não deveria existir. Os partidos deveriam se manter com as contribuições dos seus filiados. Segundo, verba eleitoral. Acabaram de aumentar agora, aumentaram muito. Eu não anotei os números aqui, mas aumentaram muito a verba eleitoral para o próximo pleito eleitoral. Um absurdo. Na minha opinião, o que tinha antes já era muito. Eu acho que 20% daquilo que tinha antes era suficiente para fazer a campanha dos partidos. Mas não, uma fatia enorme de investimento no processo eleitoral. Não estou defendendo aqui, por favor, que a gente deixe de ter investimento público nas eleições. Isso é outra farsa. Existem pessoas, eu vou abrir mão dos investimentos eleitorais na campanha eleitoral. Na realidade, essas pessoas muitas vezes têm financiadores privados, empresários, e por isso eles podem dizer isso. Existem muitas pessoas que são pobres, que são pessoas humildes e que não têm recursos para fazer campanha. E para que a gente tenha uma verdadeira democracia, é preciso que essa pessoa tenha condições de fazer uma campanha. Então, nós temos que ter, sim, financiamento público de campanha. Só que esse financiamento público, ele está estratosférico, né? É inacreditável o que eles estão fazendo, né? A gente fala aqui em controle dos gastos, está aí. É por aí que deveriam controlar os gastos, né? E não penalizando os aposentados. Eu me lembro aqui que acabamos de ter uma reforma da Previdência aqui em Vitória, aprovada. Na legislatura passada, quando eu era vereador, a gente conseguiu barrar essa reforma da Previdência e eu deixei um projeto pronto como plano B, em que iria amenizar, caso fosse aprovado, iria amenizar para os servidores que ganhassem menos. Sim. Eles acabaram aprovando uma reforma da Previdência em Vitória sem demonstrar a existência de déficit da Previdência em Vitória, que era necessário demonstrar, não demonstraram, e aprovaram uma reforma tal que o trabalhador que ganha um pouquinho mais do que o salário mínimo vai ter 14% de desconto. As pessoas estão passando fome, pessoas que trabalharam a vida inteira, né, para o nosso município. E foi aprovado. Essa vibe neoliberal, entendeu? Foi aprovado pela Câmara Municipal de Vitória. Então, eu, como eu ia dizendo para você, a gente precisa ter mais força política. E eu vou explicar isso melhor depois, como seria isso numa reforma política, mas, em primeiro lugar, a gente tem que pensar essa reforma política para frear essas reformas econômicas e sociais que estão prejudicando os trabalhadores. Bem, eu acho que aí o senhor já chegou no nosso terceiro ponto, que é justamente esse. No livro do senhor, né, que eu li o título aqui, é justamente, né, o subtítulo, na verdade, né, Reforma Política à Luz da Filosofia da Prática. Então, o senhor defende uma reforma política, como o senhor já deixou colocado para a gente. Pode mostrar aí a capa do livro, que está aí contigo? Mostrar aqui, ó. Ah, bacana. Então, democracia, né, democracia em transição, reforma política à luz da filosofia da praxis, né? Exato. Então, qual seria essa reforma política que você entende necessária para o Brasil de hoje, né? Que não é o mesmo Brasil no final dos anos 80, como você bem localizou? Ok. São vários pontos, Rodrigo, mas eu vou começar pelo principal.
ok? Nós temos um modelo de democracia que nós chamamos de democracia representativa. A democracia representativa é aquela em que você escolhe os parlamentares que vão te representar, que vão fazer as leis e acabou. Você, povo, não tem poder político nenhum. Aí você vai me dizer, não, professor Roberto, peraí. Lá no artigo 14 da Constituição, tem lá formas de participação direta do povo, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Inclusive, a iniciativa popular deu origem à lei do ficha limpa, por exemplo, só para ilustrar, né? Aí você vai dizer, não, professor, isso está errado. O povo participa sim, tá vendo aqui? Eu te digo que não participa. Sabe por que não participa? Porque essas três formas de participação direta da população, elas foram reguladas por uma lei complementar à Constituição, que é a Lei 9.709, de 1998. Nessa lei, o que essa lei tinha que fazer? Ela tinha que dizer quais são os temas. Quais são os temas? Não disse. Não disse. Silenciou sobre os temas e disse que quem convoca isso são os deputados e os senadores. Ou seja, na verdade, eles nos consultam em plebiscito e referendo sobre temas que interessam a eles. Por exemplo, tema do desarmamento. Eu nem queria votar sobre aquilo, mas enfim, entendeu? Eu gostaria muito, Rodrigo, de votar, por exemplo, qual seria o salário do senador. Mas a nossa Constituição determina que quem vota isso são os próprios senadores. Eu gostaria muito de poder votar reforma da Previdência. Eu gostaria que fosse obrigatório referendo para a reforma da Previdência, para o povo poder votar. Percebeu? Se nós tivéssemos isso, já seria um grande avanço. Mas veja bem, o que eu defendo é a nossa Constituição, embora tenha plebiscito, referendo e iniciativa popular, é meio que uma farsa. Entendeu? É meio que uma farsa. Mas, para além disso, em países com democracia mais desenvolvida, como a Suíça, ou até os Estados Unidos mesmo, existem outros institutos que não existem no Brasil, como o veto popular e o recall. O veto popular seria o direito do povo de derrubar uma lei aprovada pelos parlamentares. E o recall seria o direito do povo retirar o mandato de um governante que não está cumprindo aquilo que prometeu na sua campanha. Não é impeachment, não confunda com impeachment. Porque impeachment não é o povo que decide. Quem decide impeachment é o Congresso Nacional. Tanto que o nosso presidente da Câmara dos Deputados está com não sei nem quantos pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro embaixo do braço e nada acontece. Depende dele. Sentado em cima, né? Mas sentado em cima. Agora imagine você se nós tivéssemos o poder de tirar o Bolsonaro. Imagine, isso é recall. Aí algumas pessoas vão me dizer, isso é muito perigoso. Vamos tirar toda... Gente, vamos confiar no povo. Rousseau dizia que o povo, exercitando a democracia, aprende. Um aprendizado, né? Eu vou trazer um exemplo aqui. Tinha muita gente temerosa com a derrubada de um governador lá da Califórnia, nos Estados Unidos, que é um governador, digamos, dentro do que é possível nos Estados Unidos, né? Progressista, né? Vamos dizer assim. Um governador progressista que vê com simpatia, por exemplo, causas de defesa do respeito às pessoas homoafetivas, entendeu? E aí o que aconteceu? Puxaram um recall contra ele por um outro motivo, porque ele descumpriu lá uma regra relacionada a impostos. E puxaram o recall. Aí estava todo mundo com muito medo, porque nessa vibe extremamente de populismo autoritário que está tendo no mundo, nos Estados Unidos, né, os trumpistas, né, iam derrubá-lo. Só que não, quando foram consultar no recall, fizeram o recall, o cara ganhou com 67%. O povo, mesmo aqueles mais conservadores, entenderam que não era motivo para tirá-lo. Isso é o resultado de uma população que já foi consultada muitas vezes em recall. Eles amadurecem. E eles percebem, não, isso é motivo para tirar ou não é? Não, menos. Entendeu? As pessoas vão amadurecendo. Na Grécia, que saiu da União Europeia, depois retornou às decisões da União Europeia, foi tudo feito através de quê? Vetos populares e referendos. E a população foi decidindo. A gente tem que acreditar mais no povo. Então,
a grande reforma política que nós poderíamos ter no país. É incluir recall, incluir veto popular e, de fato, trazer temas de relevância para essas decisões diretas da população. Mas, Rodrigo, nós estamos num país em que os nossos parlamentares têm medo do povo. Eu vou te contar uma historinha. Quando eu fui vereador, eu consegui, eu achava que não ia conseguir, mas eu consegui aprovar uma resolução na Câmara Municipal de Vitória permitindo que 2 representantes do povo pudessem falar na tribuna antes da aprovação de cada projeto. Sim. Você acredita que isso não era permitido? Aí eu consegui aprovar, beleza. E você acredita que eles acabaram de derrubar de novo? Foi só eu sair da Câmara, eles derrubaram. Eles não querem o povo. Para quem não tem medo de ouvir o povo falar, imagina permitir que o povo decida. Vou trazer outro exemplo. Todo mundo conhece aqui o caso da Avenida Dante Michelini. Não é verdade? Todo mundo conhece a história de Araceli. 3 vezes eu propus o seguinte, 3 vezes foi derrubado na Câmara. O quê? Qual era a proposta? Que deixasse o povo decidir via uma consulta popular que está previsto lá na nossa lei orgânica do município, só que a lei orgânica só que no caso de mudança de nome de rua, não está permitido pela lei orgânica. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma alteração no nosso código que regula a cidade para que pudesse permitir consulta popular, nesse caso, quando envolver direitos humanos, né, como é o caso, né, a população de toda a cidade poder decidir se troca ou não troca o nome de rua. Por 3 vezes, os vereadores votaram contra. Quer dizer, olha o medo do povo. Deixa o povo decidir. Qual o problema do povo decidir? Essa é a primeira grande mudança. Quer fazer algum comentário antes, Rodrigo, para eu passar os próximos tópicos, ou quer que eu continue? Não, é só aquela curiosidade, não sei se você vai abordar, sobre o papel dos partidos políticos nessa reforma, né? Porque por conta da fragmentação, do grande número de partidos, e algo que alguns analistas sempre puxam é isso, que os partidos políticos no Brasil são fracos, nunca compõem maioria nos parlamentos, o que coloca o chefe do executivo naquela situação de ter que ter uma contínua barganha com o parlamento. Na era pós-PT, no governo federal, isso foi muito lembrado. Aí, sim, só um adendo, uma sugestão de pauta na sua terceira resposta. Ok. Eu primeiro queria dizer que, na realidade, quando a gente trabalha a ideia de uma democracia participativa, isso já rompe um pouco esse esquema, tá? Porque agora você vai ter que combinar não só com os partidos, você teria que combinar com o povo. Entendeu? Que o povo poderia, através de um veto popular, derrubar tudo que foi combinado com os partidos. E aí? Já quebrou o esquema. Entendeu? Agora, vamos entrar no segundo ponto. O segundo ponto dessa reforma política seria uma reforma mais eleitoral mesmo. Nesse ponto, eu tenho visto alguns avanços e também alguns retrocessos, né? Mas eu tenho visto mais avanço do que retrocesso. Por exemplo, eu sou favorável à cláusula de barreira. A cláusula de barreira é essa cláusula em que os partidos que não alcançarem determinada votação, né, vão perdendo espaço no fundo partidário, ok? Vão perdendo participação no fundo partidário. Ok, e agora acabaram de fazer uma reforma eleitoral, uma mini reforma eleitoral agora, com algumas mudanças cruciais que é interessante a gente analisar. Mantém-se a cláusula de barreira para a próxima eleição, e não sei se você lembra que antes, para você poder eleger, para os partidos conseguirem eleger alguém, tinha que alcançar o quociente eleitoral. Isso. Na última eleição, eles acabaram com isso, dizendo o seguinte, olha, todo mundo disputa a sobra, independentemente de alcançar o quociente eleitoral. Isso trouxe um grande problema. Por quê? Os parlamentos ficaram cheios de partidos, mais do que antes, cada um com um. A nossa Câmara de Vitória é um exemplo disso agora. Tem apenas um partido que tem 3 vereadores e todos os outros partidos com 1. Entendeu? Por causa dessa mudança. Isso é um problema, na realidade. Tá?
É um problema, na realidade, para a composição de qualquer coisa. E agora eles voltaram um pouco atrás, porque eles estabeleceram o seguinte: olha, nós vamos ter disputa na sobra de quem não alcançou o quociente, mas vai ter que alcançar 80% do quociente. Gente, 80% do quociente é quase o quociente. Ou seja, vamos voltar praticamente à regra anterior. Entendido? Eu não acho isso negativo, não. Acho positivo. O grande problema é que a cláusula de barreira tem prejudicado partidos pequenos, mas com uma afirmação ideológica. E mantido outros partidos que são empresas que vendem tempo de TV e tal, que se associam ao poder, entendeu? Tem mantido esses partidos, né? De qualquer forma, legendas de aluguel. Mas agora aprovaram uma coisa que eu também achei interessante, que foi a federação partidária. O que é isso? Né? Você, como partido pequeno, acha que não vai alcançar a cláusula de barreira, pode se juntar com outros. Só que essa federação partidária não é uma simples coligação como antigamente. Né? Não é isso. Ela é quase uma fusão. A federação partidária estabelece que os partidos que se juntarem vão ter que ficar juntos por 4 anos, inclusive apoiando o mesmo presidente, entendeu? Ou seja, tem que ter uma coerência ideológica. Então, casamento de curto prazo. Ou seja, estão acontecendo algumas mudanças na reforma eleitoral que eu vejo como positivas. Só que tudo isso se esvazia, Rodrigo. Tudo isso se esvazia quando a gente cai nas coisas mais importantes. Uma delas, que eu já falei, é a não participação do povo, de fato. E a outra, que é uma questão que eu queria trazer para a gente aqui, é o seguinte: as nossas casas legislativas estão viciadas com uma estrutura para atender o processo de negociação de votos. Como assim? Nós temos um monte de cargos comissionados na Câmara Municipal de Vitória, no Congresso Nacional, a cargo dos parlamentares. Isso acaba servindo como uma moeda de troca eleitoral, infelizmente. E isso vicia o processo. Se nós olharmos para a Suécia, nós vamos ver que lá na Suécia não existe essa estrutura. Na Suécia, são pouquíssimos cargos comissionados, e esses cargos comissionados, uma curiosidade lá, os cargos comissionados não são do parlamentar, são do partido. Uma coisa interessante, que eu concordo, né? O partido deveria indicar os cargos, não o parlamentar em si. E teria que reduzir muito essa quantidade. Eu vou trazer aqui o caso da Câmara Municipal de Vitória para você ter uma ideia. Cada vereador tem direito a 15 assessores. Numa cidade como Vitória, 15 assessores. Entendeu? Cada vereador no seu gabinete. Fora a estrutura da casa, que tem mais um monte de cargos que são também distribuídos entre os vereadores, de tal forma que daria uma média de mais 5 para cada vereador. Ok? Uns 20 cargos comissionados aí. Foi aprovada a lei de minha autoria, reduzindo para 8 cargos comissionados no gabinete. A lei foi aprovada. E depois de aprovada, foi engavetada. Como é que se engaveta uma lei aprovada? Entendeu? Foi engavetada. Está sendo discutido, o Ministério Público está no meio, está na Justiça, não sei o que vai dar isso, enfim, né? Mas, porque se isso vigora, Rodrigo, isso muda a democracia. Imagine se o vereador não puder ofertar esses cargos no seu processo eleitoral. Acabou sua moeda de troca. Aí nós vamos começar a ter que discutir o quê? Ideia. E não cargos. Infelizmente, uma parcela considerável da nossa população está querendo discutir cargos. E não ideias. Qual é a sua ideia? Não interessa. Você vai me arrumar um emprego? É por aí. Isso destrói a nossa democracia. E parece uma coisa pequena, não é pequena. É muito grande. Isso destrói a nossa democracia, entendeu? Mas quem quer discutir isso? Esse é um grande problema. Então, a gente precisa dar mais voz e participação ao povo, a gente precisa repensar a estrutura dos nossos poderes políticos, a gente precisa de uma reforma eleitoral. Mas essa reforma eleitoral sozinha não funciona. Enquanto tiver tudo isso, perceber isso é mais importante do que essa reforma eleitoral. Sim. E aí, como é que eu diria? Para os partidos serem realmente fortes, o que eles precisam? Né? Precisam ter ideologia, precisam ter coerência,
Mas como é que o partido vai ter ideologia e coerência se ele é formado por pessoas que foram atraídas por interesses, em assumir um determinado cargo no parlamento? E não porque ele gosta da ideia daquele partido. E não porque ele queira discutir a ideia daquele. É por isso que nós não temos partidos fortes. Entendeu? E até partidos que tiveram uma tradição ideológica forte, alguns deles, quando entraram no poder, também se converteram nessa política de atração pelos cargos que destrói a militância, que destrói o envolvimento ideológico. Entendeu? Então, se você quer partido forte, a gente tem que começar a pensar nisso. Sim. Professor, agradeço muito a sua participação. Deixo mais uma vez a propaganda do seu livro, Democracia em Transição, Reforma Política à Luz da Filosofia da Praxis. Tem a editora, professor, desse livro, para quem quiser encontrar, para comprar? Sim, a editora CRV, de Curitiba. CRV, não sei se dá para ver aqui. CRV. Está bem pequenininha, mas talvez depois... É a editora CRV, CRV, de Curitiba. Ela só vende pela internet. Pela internet também. Então, qualquer coisa, se eu puder mandar o link também, o link para compra, para acessar mais diretamente. Mas é Democracia em Transição, Reforma Política à Luz da Filosofia da Praxis, pela CRV. Tá bom? Professor, muito obrigado. Agradeço demais de coração tua participação. Sou admirador do teu trabalho como professor, mas também como político. Desejo todo sucesso para o senhor na sua caminhada, docente e política também. O senhor merece. Rodrigo, eu que agradeço a todos que passaram por aqui, que assistiram a nossa live, né? E aqueles que vierem assistir. Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. Se fizerem perguntas, eu posso passar para você e você envia para as pessoas, tá bom? Um abraço para você. Eu vou deixar gravado aqui no IGTV também a nossa conversa e depois no canal no YouTube, para que quem não pôde ver também possa assistir também. Ok, muito obrigado, hein? De nada, professor. Valeu. Um abraço para você. Saúde. Abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.